Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Meus amados irmãos, aqui é mais um vídeo de manutenção, mais um capítulo da Bíblia, de um profeta maior, importantíssimo. Eu vou ler e explicar todo o capítulo 38, a leitura não muito longa, mas também não muito curta. E é incrível como é que a Bíblia é temporal, meus amados irmãos, se você ler ela no Espírito e você pensar acima da caixinha. Então eu vou explicar para vocês também, o Ricardinho News, né, tradicional já, das últimas situações, a prisão do general Braga Neto, como isso faz parte do sistema, esse processo de cozimento, como é seguido um script, inclusive internacional, para vocês, meus amados irmãos, não ficarem preocupados, não ficarem somente colocando a sua fé em pessoas que não entendem de política, entendeu? Sejam eles pastores, sejam eles influencers, tu tá me entendendo? Tudo que está acontecendo tem um padrão, e um padrão profético, tu tá me entendendo? Então, eu vou ler aqui o Jeremias 38 e vou explicar para vocês o que vai acontecer e o porquê o título desse vídeo, né? Que Bolsonaro ele pode ser preso. Ele pode ser preso, tá? A única coisa que depende são de posições internacionais, principalmente dos Estados Unidos da América, tá? Isso mostra que o Brasil é um importante player, que nessas profecias de final dos tempos, de vinda de anticristo, né, de grande tribulação futura, o Brasil ele tem um papel de destaque como nação no meio disso aí, porque ele, pelas riquezas dele, ele está sendo disputado, tá? São duas forças, tá, que estão querendo espoliar o nosso Brasil, tu tá me entendendo? Só que eu vejo, meus amados irmãos, uma proteção divina e um cumprir das escrituras em cima da nossa nação. Então o meu foco desses vídeos é sempre em cima da nação brasileira e sempre para fazer vocês manterem a fé em Deus, que tudo está no controle. Por que que eu não afirmo? Eu gosto muito de afirmar, porque eu estou falando que ele pode ser, tá? Porque justamente depende de uma posição dos Estados Unidos, que está em fase de transição, eles sequer assumiram ainda, né? Mas já está naquela transição, já está havendo nomeações, e depois dessas nomeações, meus amados irmãos, ele tem muitas coisas para resolver. É Irã, é Ucrânia, é Israel, é China. Então são muitas coisas, e os Estados Unidos, ele praticamente governa o mundo inteiro, tá? Mas vocês podem ficar tranquilos que a parte do Brasil vai ter uma atenção especial por parte dele, não é o achismo do Ricardo, tá? É pelo que eu estou acompanhando as notícias, logicamente, fora da grande mídia. Livro do profeta maior Jeremias, no capítulo 38, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias e Pazur, filho de Malquias, escutaram que Jeremias pregava a todo o povo nesses termos. Assim adverte Yahvé: quem permanecer nessa cidade certamente morrerá em meio da guerra, pela fome ou por causa da peste. Todavia, quem se render aos babilônios viverá, pois a sua vida lhe será entregue como despojo, e portanto escapará da morte. E assim declara o Senhor: em verdade, essa cidade será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Deixa eu explicar esse ponto aqui antes de prosseguir, meus amados irmãos. Palavra do Senhor vindo a Jeremias. Jeremias era um profeta extremamente obediente. O que é isso? Mesmo se ele escutasse alguma coisa que poderia atingir diretamente a cidade dele, ele falava exatamente o que Deus mandou falar. E é isso que Deus espera dos servos dele, tá? O Senhor, ele fala em letras claras, ele não quer omissão, ele não quer distorção, ele fala em letras claras. Então está dizendo aqui que quem permanecer na cidade, porque o juízo veio. Jeremias avisou isso um ano antes. Aí estava todo mundo prosperando, inclusive o pessoal da sinagoga, tá? E o pessoal da sinagoga estava associando essa prosperidade com Deus. É a mesma coisa que muitos pastores falam, né?
que a sua casa que vai sair é uma bênção, o seu varão, varoa que vai sair é uma bênção, que o seu carro é uma bênção. Ele só esquece de falar que satanistas e ímpios, demais ímpios, também tem isso, e até muito mais do que o servo do Senhor. Então, Ricardo, então quer dizer que Deus não pode te dar uma casa, ele tá fazendo você fazer a sua? Pode, lógico que pode, tá me entendendo? Mas depende do propósito dele, e o tempo dele, entendeu? Acima de tudo, o tempo de Deus. Mas é inegável que você não pode associar todas as bênçãos materiais a Deus, porque você estaria falando que Deus também abençoa pessoas de outras religiões, pessoas ímpias, entendeu? E até satanistas, que eles fazem um pacto com o diabo, e como eu te falei, o diabo é o atual dono do ouro e da prata. Então é um erro você associar todas as bênçãos materiais com isso. Então Jeremias ele estava alertando justamente mais ou menos o seguinte, falando o que a Vé estava dizendo. Porque esse livro de Jeremias, meus amados irmãos, é mais ou menos, tem muitos Jeremias, assim, igual a mim, pastor Elza. É esquisito você acreditar, porque num momento de prosperidade, as pessoas tendem a se afastar de Deus e, por consequência, das suas profecias. Quando eu falei aqui alguns vídeos atrás que o anticristo ele vai pegar bilhões de pessoas pela prosperidade, eu estava falando nesse sentido. É porque o livro de Reis e de Crônicas, o segundo Reis, segundo Crônicas, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, que ele me mostra justamente que é na prosperidade que a gente se afasta de Deus e começa a criar postes ídolos. Então as pessoas confundem, ele não está vendo que eu estou prosperando? É Deus que está na minha vida. E Jeremias ele fala tipo assim, não confunda, não confunda. Tempo que Deus está te dando para você voltar aos caminhos dele, se arrepender e voltar aos caminhos dele, com Deus está se agradando das minhas obras. E Jeremias sofreu muito por falar exatamente o que Deus mandou falar. Então ele está dizendo que por consequência dessa desobediência, Deus autoriza as nações a invadir. Nós estamos numa guerra, meus amados irmãos. Eu falei aqui que já não tinha nem, antes das últimas eleições presidenciais, eu já falei que não era mais uma questão política, de escolha, de você ser Lula como se você fosse o Flamengo e você o Bolsonaro como se você fosse o Fluminense, o Corinthians. Não é mais questão de escolha, não era mais questão, uma opção política, ideológica. Era uma questão de entre o bem e o mal. E você está vendo aí o que esse homem está fazendo aí. Vários grupos de jornalistas já estão falando o que está acontecendo, esse conjunto aí, Alexandre de Moraes com Lula, que está querendo instalar uma ditadura no Brasil, tá? Eles estão vendo a burrada que eles fizeram quando apoiaram isso aí, meus amados irmãos. Tem muita gente que votou, que tomou vacina, essas coisas, justamente porque Bolsonaro falou contra. O pessoal do MBL é craque nisso aí. Então, toda a ação mediante um aviso, tem uma consequência. Porque se Deus não tivesse levantado o profeta Jeremias, talvez a Babilônia não pegasse tão pesado com Israel. Entendeu? Só que uma coisa é ele levantar profeta, outra coisa é você ouvir e dar crédito. O rei de Nínive ouviu e se deu bem. Tá entendendo? Acabe, mesmo vacilando no final, ouviu e se deu bem. Davi se arrependeu, reconheceu os pecados, pequei somente contra ti pequei, se arrependeu, foi perdoado, teve as falhas jogadas no mar de esquecimento e se deu bem, foi um grande rei. Resta saber se você vai continuar nos seus erros, se você vai continuar achando que o que você fez, o que você anda fazendo, que você sabe que é errado, que você sabe que é injusto, tá? E vai achar que vai ficar tudo para lá, vai ficar por isso mesmo, o tempo apaga tudo. Eu falei que Deus mandou Saul matar até criança de colo entre os amalequitas por conta que eles fizeram 400 anos atrás com o povo dele. Quer estar com dúvida? Dobra o joelho ao Senhor. Tá? É o modus operandi de Deus trabalhar. Eu não estou aqui para questioná-lo, não. Eu estou aqui para avisar e explicar para vocês fora da bolha da grande mídia. Então ele está dizendo que quem for sair da cidade vai morrer.
Quem ficar vai se render e vai ser dado como espólio. Ou seja, a gente chegou no ápice da desobediência, a gente deixou tudo para lá, deixou tudo na mão de corrupto, entendeu? De pessoas enganadoras que enriqueceram as nossas costas. Agora a consequência veio, agora a gente tem que ficar aqui. É isso que a Bíblia está falando. Agora a gente tem que se arrepender e clamar. Porque quem fizer isso, Deus vai ser os vasos que aparecem nesse mesmo livro. Vai ser os vasos que ele não permitiu que fosse quebrado. Versículo 4. Então os líderes sugeriram imediatamente ao rei: eis que esse homem deve ser condenado à morte. Desse modo, ele está desencorajando todos os soldados que restaram da cidade, bem como todo o povo, com a mensagem que está pregando. Ora, esse homem não está buscando o bem do povo, mas a sua ruína. O Jeremias não está buscando bem, ele sempre busca o bem, né? O Jeremias apenas está mandando um recado de Deus. Na cabeça de quem não entende Deus, acha que as pessoas estão falando uma má notícia, que o profeta de Deus, que o servo do Senhor ou a serva do Senhor está falando uma má notícia. Mas ele apenas está transmitindo um recado de Deus. Diante disso, o rei Zedequias declarou: eis que ele está em vossas mãos, porquanto não será este rei que lhe fará qualquer oposição. Então agarraram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, poço que se situava no pátio da guarda. E desceram Jeremias com cordas. Entretanto, na cisterna não havia água, apenas barro. Jeremias atolou na lama. Deixa eu te falar aqui, meus amados irmãos, eu já tinha dado uma nuance nesse vídeo. Uma cisterna. Uma cisterna, ela é o quê? Ela é um reservatório de água potável, que a gente usa até hoje, não é isso? A água. Quem faz uma cisterna dentro de casa, a água da rua cai, né? Porque mesmo se der um problema, né, na companhia de água, você tem uma cisterna ali de 10, 15 mil litros, aí você liga uma bomba a sapo, é um reservatório. Aí quando voltar a cair, enche a cisterna de novo. Então a cisterna, ela é reservatório de água limpa. O que é água na palavra, pela substituição espiritual? É a palavra de Deus. Você está me entendendo? O Jeremias era um profeta que escutava a palavra de Deus. Então ele foi jogado numa cisterna que estava vazia de água, ou seja, sem a palavra, e em vez dela tinha barro. O que é barro? Qual é a matéria-prima do homem que até o ser humano, ou a ciência, já testificou, né, dissecando, né, assim, né, no microscópio, essas coisas assim, mapeando os elementos que compõem o corpo humano, eles descobriram que uma das matérias que é feita, a estrutura nossa, os ossos, é de barro. Provando mais uma vez que o homem não veio do macaco, o homem foi tirado do pó da terra. Então o barro aqui está sempre relacionado ao ser humano, à criação. Então, um homem que falava a palavra de Deus, isso aqui é que eu entendo esse texto aqui, tá? Um homem que falava a palavra de Deus, que tinha a palavra de Deus, ele foi jogado como punição no lugar onde não tem palavra, e quem manda ali é o homem, e não Deus. E ele se atolou na lama. É um lugar onde não tem palavra, tá? Contudo, Ebed-Meleque, o etíope, eunuco e oficial do Palácio Real, ficou sabendo que haviam atirado Jeremias na cisterna, enquanto o rei estava à porta de Benjamim. Ebed-Meleque saiu do palácio e foi rogar ao rei, dizendo: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo que fizeram contra o profeta Jeremias. Eis que eles lançaram no fundo de uma cisterna para que morra de fome, pois já não há pão na cidade. Não há o que na cidade, meus amados irmãos? Pão, alimento. O que Jesus fala no Evangelho de João? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Já não tinha Jesus nessa cidade. Já não tinha mais fé, ninguém mais acreditava. E botaram um profeta justamente numa dificuldade, no lugar onde não tem palavra, e onde mandam homens, que é Deus, justamente para que ele sinta a falta de Jesus. É assim que eu vejo a Bíblia, meus amados irmãos. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leva contigo 3 homens sob o teu comando e retira o profeta Jeremias de dentro da cisterna, antes que ele não suporte e venha perecer. Então Ebed-Meleque levou em sua companhia homens que estavam sob suas ordens, dirigiu-se à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio, tomou alguns capos de roupa velha e desceu com cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, então orientou a Jeremias, dizendo: coloca esses capos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. Então Jeremias fez exatamente o que lhe foi pedido. Colocar, assim, né, fazer uma proteção para quando puxasse com as cordas, Jeremias não machucasse o braço. Tá me entendendo?
e com isso não machucar a mão, e mão fala de fazer a obra. Assim, por meio de cordas, o içaram da cisterna, e Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Versículo 14. Então o rei Zedequias deu ordem para que conduzisse o profeta Jeremias à sua presença na terceira entrada da casa de Yahvé. O rei questionou a Jeremias dizendo: eis que eu vou interrogar-te sobre um assunto, contudo não me esconda mais nada. Olha só como é que é o negócio. A situação estava apertando, não tinha mais pão na cidade. Jeremias já tinha avisado, eles tinham desobedecido. Espancaram Jeremias. Entendeu? Prenderam Jeremias mais uma vez com falsas acusações, porque eles não conseguiam entender o que Jeremias estava falando. Mas agora que ele está vendo que o negócio está ficando feio, aí ele está falando: Jeremias, não me esconda nada. Mas na verdade, Jeremias nunca escondeu nada não, meus amados. E Jeremias respondeu a Zedequias: se eu te responder como me pede, não me matarás? Contudo, mesmo que te aconselhes, não me dará ouvido. Entretanto, o rei Zedequias jurou secretamente a Jeremias: juro por eterno nome do Senhor, a quem recebemos a vida, que eu não te matarei, nem te entregarei na mão daqueles que procuram tirar a vida. Jeremias falou: tem um negócio sério para falar, mas tu quer ouvir? Tu não vai me matar, não? Porque Jeremias já estava escaldado. Porque praticamente ele vai falar a mesma coisa que Deus mandou falar. Porque Deus não muda, meus amados irmãos. Quando ele manda a mensagem, é a mensagem. Quando ele mandou a mensagem para Jonas, para ir para Nínive, Jonas queria ir para Jope, porque ele queria que o povo de Ninivita, que era desde criança, eles odiavam o povo de Deus, eles humilhavam o povo de Deus, a qual Jonas pertencia. Ele não queria ir para Nínive, ele queria mais que aquele povo morresse. Tá? Foi para Jope, deu aquele problema no navio, jogaram ele no mar, ele foi engolido por uma baleia, que ele é profético. E quando ele chegou para Deus, falou assim: tá bom, Deus, eu me rendo. Para onde você quer que eu vá? Para Nínive. A vontade de Deus é soberana. Você pode até querer botar pitadas, entendeu? Da sua carne ali, interpretações diferentes, caminhos diferentes, mas a vontade dele vai ser a mesma. Então ele estava dizendo lá atrás. E agora ele vai dizer tudo de novo. Só que, já escaldado, ele falou assim: não tem certeza que você não vai me matar? Então Jeremias declarou a Zedequias: eis que assim adverte Yahvé, o Todo-Poderoso, Eterno dos Exércitos, Deus de Israel: se te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, tua vida será poupada, e essa cidade não será destruída pelo fogo, e vivereis tu e toda a sua família. Não foi a mesma coisa, gente? Quando eu comecei a ler esse texto. Entretanto, se não depuseres suas armas e não te renderes os oficiais do rei da Babilônia, essa cidade será entregue na mão dos babilônios, e eles a incendiarão. Nem mesmo tu escaparás da ira e da mão dele. Meus amados irmãos, olha só. Não adianta agora querer tirar o Lula. Tá entendendo? Vocês acreditaram no sistema. Vocês demonizaram um homem honesto que estava lá pensando na nossa nação, a médio e a longo prazo. Ele fez várias coisas lá. Vocês quiserem escolher o negócio, agora vai ter que esperar a consequência disso. É isso que Deus está falando. Não adianta agora querer disfarçar, não sei o que não. Agora o ciclo vai até o final, que eu estava falando nos outros vídeos, tá? Então Deus está falando, é melhor se render logo, porque isso aí é consequência da sua desobediência. Então tá me entendendo, meus amados irmãos? É consequência da sua obediência, agora você vai pagar pelo que você fez, porque você foi avisado. Não adianta fugir. Ele está falando, o problema está na cidade agora, que está sendo assolada. Não adianta fugir dos teus problemas. Segura as consequências. E eu sempre estou falando o caminho mais curto. Se arrepende. Que não adianta, cara. Contra a vontade de Deus não adianta. Aqui é causa e consequência. Aqui é semeadura e colheita. Tá? Em seguida, o rei Zedequias confidenciou a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois esses caldeus poderão entregar-me na mão dele e eles me submeterão a muitas privações. Olha só, ele tem medo do próprio judeu, do próprio povo. Aqui a gente tenta ajudar, o próprio povo atrapalha. Por quê? Eu já falei que tem influencer, que eu já vi influencer na rede comemorando porque conseguiu irritar a outra pessoa. Tem algum mérito em você irritar alguém, irmão? Não tem nada mais construtivo para apresentar, não. Ah, não, tá vendo? Ele se irritou. Tem muita gente na rede social assim.
E eu dou fora. Teve um que não me respondeu e ainda excluiu o comentário dele. Eu tava falando esse negócio do Braga Neto, eu só botei assim, na postagem do Jornal Globo, só comentei assim, ó. É muito bom isso estar acontecendo, porque mostra que esse sistema ditatorial que está hoje no Brasil vai acabar mais cedo do que eu imaginava. Quando eu falo essas coisas, meus amados irmãos, uma das coisas que eu mais orgulho é ter certeza do que eu estou falando. Porque tudo segue um padrão, é só você seguir. É só você estudar o padrão. Então muita gente veio lá, falando, não, essa pessoa estava querendo dar golpe de Estado, não sei o quê. Eu falei assim, qual é a sua visão? Primeiro eu perguntei, qual é o seu conhecimento básico em direito? Qual é a sua visão sobre o golpe de Estado? Primeiro você mostra a sua. Eu falei, tudo bem. Aí ele falou o negócio de minuta do golpe. A minuta do golpe, a tal minuta do golpe que acharam, primeiro, ela estava mostrando dentro da lei, um artigo chamado artigo 142, que ele prevê que quando tem caso flagrante de abuso ou de um poder querendo dominar sobre os outros, fraude, essas coisas assim, roubalheira desenfreada com a aprovação de um dos poderes, tem um artigo que pede a intervenção militar, então é levado ao Congresso. Aonde tem golpe de Estado, se precisa ser aprovado pela maioria absoluta do Congresso. O Congresso ele é formado com o quê? Com pessoas escolhidas no voto pelo povo. Aí eu falei para ele, querido, olha só, golpe com ajuda de Congresso? E eu falei assim, e outra coisa, ainda que essa minuta fosse ilegal, tá? Ainda assim não caracteriza crime, porque no artigo 38 do Código Penal está dizendo que você pode até planejar alguma coisa, mas se você não executar, não houve crime. Isso é básico do direito. E outra coisa, eu falei para ele assim, vem cá, golpe de Estado com bola de gude, estilingue, algodão doce, prenderam cracudo, catador de latinha, professoras aposentadas, senhorinhas com Bíblia na mão. Isso é golpe de Estado. Outro ponto. E os protestos que teve em 2017, que a esquerda invadiu para protestar contra uma reforma trabalhista lá e quebraram tudo? Aquilo ali não era golpe também? E tem alguns que sim, alguns ficaram calados, porque foram uns 3 ali comentando. Ninguém veio me defender, porque ninguém entende de porcaria nenhuma. Então quando você entende de uma coisa e vem falar lá na frente, aí você tem que ainda encarar essas pessoas básicas aí. Aí o outro falando assim, pra mim, eu falei assim, foi ilegal esse protesto? O quebra-quebra é previsto na própria lei. Vandalismo contra o patrimônio público, você vai pegar uma multa ali, vai pegar uma caninha ali de alguns meses, vai pagar a cesta básica se for réu primário, essas coisas assim, entendeu? Porque já é exagero. Eu falei, agora a mulher pichar com a estátua, batom, perdeu o mané, é uma golpista, merece pegar 17 anos de cadeia. Eu falei, meus amigos, podia ser uns parentes nossos lá, que vai passar o segundo Natal agora, longe da família. São pessoas trabalhadoras, meus amados irmãos. E outra coisa, contestar resultado de eleição é crime agora. Achar e ter certeza que houve parcialidade durante o processo eleitoral. O ministro da Suprema Corte hoje, o Barroso, atravessou lá, saiu do judiciário e foi lá ameaçar deputado dentro da Câmara. Não vai passar negócio de voto auditável. Por quê? Porque ele estava falando ali, eu vou fraudar as eleições e vocês não vão ter como descobrir. Eu estou falando também que mais de 1.300 inserções de rádio a favor de Bolsonaro foram cortadas. Só deixaram do Lula, principalmente no Nordeste. E mesmo assim, com a fraude lá, para não ficar muito flagrante, ainda botaram o Lula com 60 milhões e Bolsonaro com 59 milhões. Ou seja, mesmo nessa fraude aí, ele está mostrando que a diferença de 1 milhão, né? Metade das pessoas não concordam com isso. E daí para falar que isso é golpe de Estado, então as pessoas não entendem de nada. Aí o outro falou assim, ó, se você tá com pena desses presos, você vai lá fazer uma visita. Aí eu respondi para ele assim, por isso que eu acredito no meu Senhor e na palavra dele, que em Isaías, no capítulo 1, a partir do versículo 25, diz que ele vai restaurar todos os juízes para que julguem como antigamente. E eu não estou nem aí para sua vida miserável. Ele não me respondeu, não. E foi lá e excluiu o comentário. Mas eu sou algum adivinho para ter falado isso? Meus amados irmãos, eu falo isso na certeza, sabe por quê? Com uma pessoa que tem um pensamento desse, que senhorinhas, essas coisas assim,
merecem estar presas, a vida dessa pessoa é miserável. Então, como eu te falei, eu não sou igual Van Damme que fica rodando o pé, não. Eu sou igual Steven Seagal, eu só dou para quebrar. Então, se você vir até a mim repetindo as burrices que você ouve por aí, saiba que você vai levar uma invertida dessa para pior. Eu não estou nem aí para sua vida miserável. Foi isso que eu escrevi lá. Tá? Então, Jeremias aqui, ele está dizendo para ele se render. Tá? Você não catucou o rei Zedequias. Tu não catucou, agora tu segura a onda. É só isso que ele está falando aqui. E Zedequias está falando que estava com medo dos caldeus, que eram os judeus, né? Os próprios irmãos dele. Mas Jeremias lhe afirmou: não te entregarão, rogo-te contudo, ouve a voz de Yahvé conforme te profetizo. Tudo irá bem contigo e a tua vida será poupada. Entretanto, se não te renderes, esta é a palavra que o Senhor me revelou. Então todas as mulheres que ficaram no palácio real de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia. E elas mesmas declararão: os teus amigos em quem confiava te enganaram e prevaleceram contra ti. E agora teus pés estão afundados na lama e eles te abandonaram. Quantos traíras Bolsonaro aturou, meus amados irmãos? E outra coisa, aqui ó, tudo irá bem contigo. Nelson Mandela foi preso, José foi preso, Lula foi preso 500 dias, se bem que dizem que o Lula não foi preso. As pessoas pensam que vão prender Bolsonaro, que vão botar ele num pau de arara, que vão ficar dando choque nele, que vão botar ele na papuda, ou que vão botar ele numa colônia agrícola aqui na Magé, no Rio de Janeiro, igual fizeram com o Daniel Silveira. Nada. E isso se ele for preso, tá? Porque por falta de tempo. Porque outra coisa que vocês têm que botar na cabeça para não se desesperar: ele é amigo pessoal de Donald Trump. Eu já falei isso aqui. Tu acha que Donald Trump vai deixar Bolsonaro ser preso? Mas uma coisa que eu vou falar para vocês, meus amados irmãos: o Bolsonaro ele pode ser levado para um quartel desse aí, ser preso. Eu vou falar uma coisa para você: pode ter uma comoção nacional, tá? E Bolsonaro pode sair muito mais forte dessa prisão ilegal, tá, do que vocês imaginam. Então, assim como o Donald Trump, foi muito bom o Donald Trump não ter ganhado de Biden na reeleição, porque agora ele voltou bem mais forte, com as pessoas com a certeza de quem é Joe Biden, de quem é a esquerda, do que se o Trump tivesse vencido o Joe Biden e a imprensa que ficava aquela ladainha 4 anos enchendo o saco do homem dia sim, dia também. Então Deus sabe o que faz, porque a gente está falando de final dos tempos, e está falando de destino de nações. Então é até melhor que Bolsonaro seja preso. Que eu garanto para você que ele não vai ficar por muito tempo. Pelo menos não o tempo que o Lula ficou. E vai ter uma comoção nacional, porque até jornalistas de esquerda, especialistas em direito, estão dizendo que isso tudo é um absurdo, meus amados irmãos. Essa do Braga Neto é um absurdo, mas é um general de 4 estrelas. Eles acham que eles podem fazer tudo. Deus está dando a corda e o diabo também. Deus está dando a corda e o diabo está passando a corda. Quando puxar, vai ser os dois que vai puxar, vai ser Deus e o diabo. Eles não sabem, meus amados irmãos, se você está apoiando essa barbárie de alguma forma, vai se informar, ou cale a sua boca, em nome de Jesus. Se você não entende o que você está falando, cale a sua boca, porque o juiz ele vem para grande e para pequeno. Ele está falando aqui de Zedequias, que era o rei de Israel, e está falando que não teve pão na cidade. É para todo mundo, querido. E Jeremias está falando: meu irmão, se rende, se arrepende, que não vai acontecer nada com você, sua vida será poupada. Não interessa os traidores, você vai triunfar depois. O que Jeremias está pedindo aqui? Obedeça, é só isso. E as mulheres estão falando aqui: o que as mulheres, irmão? Igreja. Eles estão falando: os teus amigos em quem confiava te enganaram e prevaleceram contra ti, agora teus pés estão afundados na lama. E eles te abandonaram. Todas as suas mulheres e teus filhos serão levados aos babilônios, nem mesmo tu escaparás da mão dele, mas será capturado pelo rei da Babilônia, que ordenará essa cidade seja totalmente incendiada. Então Zedequias ameaçou Jeremias: zelai para que ninguém fique sabendo dessa conversa, caso contrário morrerás. Se o chefe ou os líderes souberam que eu te dialoguei contigo e te indagarem, conte-me agora o que dissesse ao rei, e ao que o rei te disse, não nos esconda nada para que não te matemos. Então lhe responderá: fiz um pedido ao rei para que ele não me mandasse de volta à casa de Jonathan, para não morrer ali.
Então todos os príncipes e liderança do povo se dirigiram a Jeremias e o interrogaram. E ele respondeu, de acordo com as palavras do rei que havia ordenado. Por esse motivo, não lhe fizeram mais pergunta, porquanto ninguém tinha ouvido a conversa que tivera com o rei. Permaneceu, pois, Jeremias no ato da guarda até o dia em que a cidade de Jerusalém foi contestada. Jeremias não mentiu, apesar do rei pedir para ele mentir, mas ele não mentiu. Esse rei aí me lembra muito, quem, gente? Quem foi aquele homem que foi ter com Jesus, né? De noite. Entendeu? Esqueci o nome dele. Ele parece Atos dos Apóstolos. Ele foi ter, aquele um dos que fazer foi ter de noite com Jesus em secreto. Por quê? Porque a Anás e Caifás, né, não saberia que ele estava tendo encontro secreto com Jesus. Me lembra muito essa passagem, esse rei que chamou Ezequias no particular e falou, não fala nada não. O rei estava temeroso, o rei estava cercado de inimigos, meus amados irmãos. Então quando você está cercado de inimigos, você tem que chamar uma pessoa vinda de Deus, ou seja, de confiança, verdadeiramente de Deus. E ele estava dizendo, ele não está mandando Jeremias mentir. Fala que ele fez um acordo com ele para não ser preso na casa de Jonas. Não é mentira. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Mas o que eu estou falando dessa história toda aí? Esse rei me lembra muito a situação do Bolsonaro agora. Traído pelos próprios caldeus ou pelos próprios irmãos. Tem muita gente que se elegeu nas costas dele. Tem uma turma que tem inveja da popularidade dele. Entendeu? Tem os globalistas bilionários que querem vender o Brasil, mas querem se posar de santo e de pessoas inteligentes. Entendeu? Tem esses aí, os da vida miserável. Entendeu? Que não estão nem aí para termo de justiça, nada. Mas todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. Então, o que está acontecendo hoje é uma inversão de justiça. Esse vídeo que eu estou fazendo é de manutenção. Tá? E eu estou falando para vocês, é tudo profético, meus amados irmãos. O Bolsonaro pode ser preso justamente porque o governo americano pode ficar sem tempo. Porque o Alexandre de Moraes só tá querendo um sinal internacional. O Alexandre de Moraes, ele é mestre em fazer essas coisas, meus amados irmãos. Ele é mestre em esticar a corda sem arrebentar. Ele vai botando uma delação aqui, a imprensa ajuda, entendeu? Acaba com a reputação da pessoa, vai botando um negócio aqui, vai botando um negócio ali, o assunto sempre ficar em pauta. O Alexandre de Moraes está nas últimas, meus amados irmãos. Esses caras estão perdendo a força. E quando você tem... E o livro de Daniel, no capítulo 11, ele mostra duas situações ali. Uma, que vai acontecer, tá? O que vai acontecer, esse domínio global, mas essa esquerda, segundo Apocalipse 17 também, ela não vai entregar o poder de boa. Tipo assim, não, tá bom, não me rendo. É que uma força maior vai vir, mas eles estão achando que ele tem força ainda. Então a gente ainda está no meio desse turbilhão dessas consequências. Tá entendendo? Mas eu queria tranquilizar, encerrando esse vídeo para vocês, é o seguinte, não fique desesperado. O Bolsonaro pode ser preso? Pode, mas também faz parte do grande teatro. O que eu quero é que vocês saibam que mesmo diante desse caos todo aí, tá? Que se tem uma coisa que eu vou falar, que eu bato a palma pro Lula, é que ele está fazendo um monte de vagabundos e vagabundas voltarem a trabalhar, porque ele está cortando benefícios do pobre. Ele está tirando do pobre, ele é o Robin Hood e as avessas, ele está tirando do pobre e dando para o rico. Tá? Então, essa punição, vocês têm que se arrepender e usar isso para crescimento espiritual, para que Deus te poupe do que está para vir. Porque isso aqui que está acontecendo não é nada, meus amados irmãos. Você ainda pode ir no mercado, você ainda pode comprar as coisas, mas está tudo muito caro. Não está muito diferente do que sempre aconteceu, não. Mas o momento agora pede para você se arrepender. Primeiro dos erros que você fez e o que você faz, tá? Abandonar. E o momento agora é de aumentar a sua fé. Tá bom, meus amados irmãos? Até o próximo vídeo. Qualquer coisa deixe nos comentários. E Deus abençoe a todos grandemente.